Bem, dando continuidade, então a gente já fez as configurações aqui nos ícones do Corel Laser, tá? Já alinhamos a máquina para nos corresponder aos tamanhos do qual distinguimos aqui no arquivo, tá? E agora vamos entrar em modos de trabalho. Bom, vou utilizar aqui o que normalmente a gente faz nas apresentações, tá? Que é o que? Simular um chaveiro. Então vamos lá. Por este exemplo, a gente já consegue determinar aqui e ter uma ideia de como vai se trabalhar com a máquina, tá? Então tem aqui o nome, VisuTech, vou usar a fonte Brush, ok? E aqui a gente tem o chaveiro. Bem, neste caso aqui, o software Corel Laser ele não disponibiliza uma gravação e um corte ao mesmo comando, tá? Então são comandos distintos, tá? Então a gente vai realizar normalmente sempre a gravação primeiro ou a impressão e depois a gente realiza o corte. Quando falamos de impressão, a máquina consegue entender as espessuras. Como está aqui o nome VisuTech, né? Então ela começa fino, vai engrossando e assim por diante. A máquina tem esse entendimento. Então, por exemplo, se pegamos uma imagem JPEG, um logo, por exemplo, desde que seja preto e branco da internet e colocamos aqui para gravar, ou colocamos aqui nessa área do chaveiro, ela vai entender, ok? Quando a gente fala de corte, tá? A máquina vai ter este entendimento aqui, ó. Isso aqui é a leitura de corte, tá? Que é o vetor. Então o corte é sempre vetorial. Se eu quisesse que este nome VisuTech fosse um topo de bolo, por exemplo, que fosse para fora, eu quisesse cortar só o nome para colar em algum lugar, a gente pode observar aqui, ó, que elas não estão soldadas, tá? Então tem que ter um pouco do conhecimento aí nas ferramentas do CorelDRAW, tá? Porque do contrário, o laser vai passar em todas essas áreas aqui. Ok? Então, aí neste caso aqui a gente tem que realizar uma manutenção de solda, né? Soldou. Vai soldar peça por peça. Aí sim estaria pronto. Ok? Aí sim a gente consegue, lógico, tem alguns nós aqui, a gente pode deixar melhor. Ok? Então este aqui é o entendimento de corte. Para a gravação, a gente consegue verificar normalmente aqui como o VisuTech. Ok? Por isso que aqui, quando a gente colocou nas configurações, a máquina para a gravação pode entender o bitmap ou JPEG, tá? Mas a nível de entendimento. Ok. Referente ao entendimento da máquina, ela vai ter sempre esta base, tá? A referência da máquina é sempre o topo esquerdo, tá? Que é o top left. A gente vai verificar. Então, tudo que a máquina for executar, ela vai querer iniciar deste ponto. A referência dela é sempre aqui, tá? Deste equipamento vai sempre ser na parte superior à esquerda, tá? Mas o que acontece? Se eu pegar e mandar um comando de gravação e depois realizar um comando de corte, a máquina vai entregar isso daqui pra gente, ó. Ok? Então ela faria todos os cortes aqui atropelados, tá? Por quê? Porque ela sempre vai começar do topo esquerdo, que é esta área aqui. Então agora a gente vai ter que usar métodos para poder demonstrar, né, como utilizar o trabalho para que o mesmo não saia tudo direcionado no topo esquerdo, tá? A gente vai trabalhar com referências. Voltar aqui. E aqui a gente vai entrar então neste conceito do bound lines, que também vimos aqui na configuração aqui do CorelDRAW Data Setting, tá? Que é o primeiro ícone aqui. Tá? Aqui a gente tem aqui o outbound line ou linha limite, que significa, certo? É o linha limite. Ele está aqui desselecionado, ok?
Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar a referência aqui para a caneta. Ok? Então a gente vai criar essa referência para a caneta. E de modo que o linha limite, a máquina não vai executar este quadrado da linha limite. Ela vai executar só o que está no meio, tá? Então aqui ela vai utilizar diretamente só a referência, só este ponto aqui. Tá? Então ela vai conseguir respeitar as distâncias determinadas de cada objeto que a gente for executar. Tá? Então vamos lá. Então eu quero fazer uma gravação. Okay? Então primeiro eu vou selecionar a linha limite e mais a gravação. O que vai ser gravado, tá? A gente tem aqui, ó, Ctrl Z, a gente volta só para verificar a seleção, ok? Deste modo que a gente vai conseguir determinar e respeitar as distâncias aqui de um trabalho para o outro, ok? Agora vamos aqui acionar o engraving, tá? Que é a impressão, ok? Bem, quando acionada, a gente tem aqui essa área que determina aqui o tamanho da área de trabalho que temos, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter toda essa área no qual a caneta vai percorrer, tá? E aqui também, quando ticamos aqui na imagem, tá? E arrastamos, a caneta também vai corresponder diretamente aonde você precisa. Tudo bem? Lembrando também que é importante verificar que só o que selecionamos que veio aqui parar de trabalho, tá? Que é a opção também que a gente escolheu. Só Only Selected, né? Que só o que foi selecionado vai vir para ser executado aqui na mesa, tá? Então eu tenho mais informações, mais desenhos aqui espalhados pela página, porém só o que for selecionado vai ser emitido aqui para ser executado, ok? Bom, aqui nessa área a gente tem algumas opções, tá? Que no caso aqui esse Sunken aqui, ele é bem importante, porque o Sunken ele vai determinar o que? A máquina tem um entendimento de preto e branco, é o que ela enxerga, né? Preto ela vai disparar o laser e o branco ela não dispara, ok? Então esse Sunken aqui é esse entendimento. Se ele tiver desselecionado aqui, ela vai ter um entendimento inverso, tá? Aí o que for branco ela vai corroer e o que for preto ela vai salvar, tá? Então normalmente a gente sempre deixa aqui determinado ou ticado no Sunken, tá? Caso vá trabalhar com carimbos, por exemplo, pode inverter diretamente na imagem ali, ok? Do lado aqui a gente tem a velocidade, tá? A velocidade vai determinar o quão fundo vai ser a sua gravação, ok? Quanto menos velocidade, mais contato o laser vai ter com a peça e vai fazer o maior relevo, tá? Normalmente a gente, para fazer uma coisa bem sutil, a gente vai utilizar aí uns 500 milímetros por segundo, tá? Se eu quero que a peça seja bem profunda, então a gente vai utilizar aqui já para uns 200. Ok? Então essa é mais ou menos uma ideia de como trabalhar com a velocidade, ok? Aqui para baixo a gente tem outras opções, tá? Que não muda muita coisa, tá? O frame seria este comportamento aqui, tá? De frame mesmo. E tem aqui a referência, tá? Apesar de eu ter vários tipos de referência aqui, a máquina sempre vai começar no topo esquerdo, tá? O que dá para fazer, por exemplo, dá para você calibrar que a imagem vai, por exemplo, no centro e calibrar a peça no meio da caneta, mas quando der o start, ela vai dar início no topo esquerdo do mesmo modo, tá? Então, normalmente a gente sempre deixa aqui top left, ok? Aqui é caso você tenha uma referência, né, de onde está a peça, conforme nós mudamos, ela também altera, ok? Do notback sempre ticado, porque senão ela vai ficar indo para o fim de curso, tá? Ela vai toda hora bater no fim de curso, então a gente deixa aqui selecionado para ela sempre ficar parada na onde ela terminou o trabalho, tá? Terminou o trabalho, ela vai ficar paradinha ali, aguardando o próximo comando. Aqui temos aqui os pixels, tá? No entanto, aqui tem o pixel, tem caso para repetir, então esses comandos aqui é mais indicado se utilizar aqui no Corel 7. Ok? Junto com o Bounds Line. O Bounds Line não está acessado aqui, ele também tem essa opção. Mas sempre que se referir neste comando, nos Advanced Parameters, né, os parâmetros avançados,
é sempre interessante utilizar pelo Corel 7, ok? Aqui também tem um botão de unidir, tá? Que é o unidirecional, tá? Normalmente as máquinas trabalham com impressão, tem tanto bidirecional e unidirecional, tá? Então é como vai se trabalhar a imagem. Normalmente o unidirecional é sempre quando precisamos do máximo de detalhes na peça, tá? Só que com isso o seu trabalho acaba ficando um pouco mais lento, ok? Então aqui vai definir, a gente tem um calibre aqui também na questão da resolução, tá? Então se for uma peça muito pequena, você precisa ter muito cuidado, a gente pode usar o unidirecional, ok? Então feito isso, a gente já consegue então realizar um processo, é só dar um start e a sua máquina vai gravar a peça para você, ok? Bem, feita a gravação, chegou a hora do corte, tá? O corte também, tá? A máquina executou o trabalho e retornou aqui, certo? No topo esquerdo. E não fez a bound line, né? Não fez a linha limite, ok? Agora vamos acionar o corte e vamos selecionar o que queremos que seja cortado, né? Então aqui novamente, só para conferir, e a gente vai aqui nesse o ícone cutting, tá? De corte. Ao acionar o mesmo, ele vai apresentar aquela mesma página, tá? Distinguindo a área que a gente vai trabalhar ou o espaço que a gente tem para realizar o trabalho, ok? E aqui também tem algumas opções a mais do que a gravação, ok? Então aqui eu tenho o espelho, que mirror é espelho, tá? Tem esse nearest, significa mais próximo. Então assim, se eu vou fazer uma mesa inteira e ele não estiver selecionado, o laser vai começar aqui, depois ele vai vir para cá, para baixo, tá? Sem coordenação. Então a gente, acessando aqui nearest, a gente tem, tá, o mais próximo. Então ela vai começar aqui sempre pelo caminho mais próximo, né, otimizando o seu tempo de trabalho, ok? Aqui também tem uma outra opção que seria um modo a ordem, né? A ordem de corte, tá? Por quê? Então a gente sempre usa o exemplo da mandala. Então você vai fazer uma mandala, se ela não tiver um direcionamento de corte, ela vai começar a fatiar pelas bordas e quando fatia a peça dá uma caída, tá? Então normalmente o interessante é sempre a gente programar para que a máquina comece sempre pelo miolo, para depois ela ir para as bordas, tá? Então aqui a gente tem as opções, ok? Pelo desenho, por layers, tá? E aqui de curto para largo ou, né, largo para curto, ok? Mas normalmente a gente vai sempre utilizar inside first, tá? Sempre por dentro primeiro. Então ela sempre vai começar pelo miolo e depois ela vai para as bordas, ok? No caso do corte, né? No caso, o corte já tem uma linguagem diferente na questão de velocidade, tá? A questão da velocidade, por quê? Porque quando a gravação, ela vai fazer uma impressão, uma impressora mesmo, direita e esquerda simultaneamente, como vimos aqui no comando de gravação. Para o corte, também a gente vai utilizar aquele que verificamos, o Arial, né? Ela vai entender só as linhas, então ela precisa de um tempo bem menor, tá? Para que o laser tenha o tempo de fatiar a peça, tá? Porque aqui o objetivo é fatiar. Então, normalmente na 4040 long tube, 60 watts, a gente vai começar a cortar com 15 milímetros por segundo, uma chapa de 3 milímetros, por exemplo, tá? 30% do laser na potência e 15 de velocidade, a sua máquina ali alinhada já vai conseguir te entregar um ótimo trabalho, ok?